Olá, olá, minhas queridas! Sejam bem-vindas a mais um podcast que chama-se Pode Contar, Você é Dona da Sua História. Então, esse podcast ele tem o intuito de trazer histórias de superação, histórias que você passou e que por conta dessa história você é a pessoa que você é. Então, mostrando o quanto que você é protagonista da sua história e o quanto que às vezes a gente tem questões na nossa vida que a gente acha que não tem capacidade. Então, quando a gente olha lá para trás na nossa história, a gente consegue resgatar a nossa força, a gente consegue resgatar o nosso poder para passar pelos desafios de hoje. E muitas vezes a gente esquece das coisas que ficaram no passado e é onde a gente consegue trazer a nossa força. E hoje eu estou com uma pessoa muito querida, que é a Alcione Ribeiro. Então, a Alcione vai trazer hoje a sua história, né? Você é dona da sua história. Então, a Alcione ela vai se apresentar. A Alcione é uma pessoa muito querida. E hoje a Alcione é minha convidada no nosso Pode Contar. Você é a dona da sua história. Alcione, microfone é seu, minha querida. Bom, obrigada, Sol, pelo convite. Fiquei muito feliz quando a gente conversou para fazer esse episódio. Muito feliz mesmo. Bom, vou me apresentar brevemente para o pessoal. Eu tenho hoje dois filhos, né? Sou casada, tenho dois filhos. Meu filho caçula tem 18 anos, então já passei toda aquela loucura de escola, graças a Deus. Meus dois filhos já Próxima saíram de fase, né? casa, eles são missionários. Próxima fase. Eles são missionários, então eles não estão em casa, né? Já tem 3 meses que meu caçula saiu de casa. A minha mais velha saiu de casa já tem 2 anos. E tem sido uma nova fase aqui muito legal com meu marido. Moro em São Paulo, bem pertinho aqui do Autódromo de Interlagos. Amo essa cidade. Uma coisa nova também sobre mim, eu faço aula de canto, né? Estou no último ano da aula de canto. Tenho uma banda, né? Então a gente faz apresentação a cada 2 meses, no estilo rock e pop nacional e Delícia. internacional. É muito bom. A música entrou na minha vida e mudou a realidade. É terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico. O que mais que eu posso trazer para vocês? Bom, Ah, fiz toda a trajetória, né? De estudo, sou formada, fiz graduação, pós-graduação. Os cursos não importam, certificados não importam. O mais importante é que eu sempre fui muito interessada em gente, por isso o nome da minha empresa. E hoje eu vivo o meu negócio todos os dias, né? Então, acho que, em linhas gerais, esse é o ponto mais importante para saber sobre mim. Tenho 46 anos por enquanto, né? Daqui a lembra que nós pouco muda estamos a idade em. aí. Hoje, na verdade, é dia 12 de agosto de 2025, né? Não sei quando que alguém, as pessoas vão te ver, te assistir. Então é importante deixar a Exato. data aqui, né? Porque a gente não sabe quanto que é. E, Alcione, me conta aqui, para mim, para quem vai te assistir, te ouvir, qual foi o ponto virada de chave na sua vida que hoje trouxe para você nesse lugar que você é hoje, que você está hoje, que você é Alcione de 2025? Olha, eu tive muitos pontos impactantes na minha trajetória. Fui a mais velha de quatro irmãos, dois por parte de mãe, um por parte de mãe, duas por parte de pai, né? Meus pais se separaram, eu era muito criança, né? Eu tinha 12 para 13 anos, foi um período ali bem marcante. E aí a vida vai acontecendo e vai te marcando ao longo do caminho, né? Então, várias situações foram muito importantes para me formar, me moldar. Eu vejo que para mim o ponto da virada foi no ano passado quando eu decidi sair do mercado corporativo como funcionária e abrir a minha empresa, né, dar vida para a minha empresa. Até então, eu fiz várias transições de carreira, então eu sempre trabalhei muito com esse olhar humano, esse olhar de pessoas, sempre gostei muito desse foco em me conectar com o outro. Queria muito ser líder. Aos 18 anos eu entendi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava num consultório e lendo a revista Você S.A. eu via presidentes de empresa, diretores, eu falei, eu quero ser isso aí, porque o presidente de empresa, esses diretores impactam a vida de muita gente. Então eu sempre tive esse grande sonho de impactar vidas e muitas vidas. E aí a vida vai acontecendo e ao longo das minhas transições de carreira, das minhas atividades profissionais, eu me deparei em 2017
tomando a decisão de sair de uma empresa que eu estava para empreender. Foi minha Uhum. primeira tentativa como empreendedora. Na época, eu tinha recém terminado minha formação como Master Coach, e aí eu falei: eu vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo com o coaching. O coaching transforma vidas, transformou a minha vida, todo mundo precisa. Vou sair para a rua para falar do coaching e vou ganhar muito dinheiro e transformar vidas. Para minha surpresa, né, na verdade é a realidade, eu não tinha habilidades, eu não tinha competências de vendas, eu não tinha maturidade e consegui trabalhar assim por 9 meses. Nesse período Como foi um período coaching. de muito, como coach, foi um período de muitos altos e baixos, porque eu tinha que fazer outras coisas e eu, na criança emocional, achei que eu só ia ficar atendendo cliente. E aí decidi Achou que ia ser voltar para tudo o muito mercado de gostosinho. trabalho. Exato, exato. E aí eu decidi voltar para o mercado de trabalho, né? Lá em 2017, 2016, quando eu decidi fazer essa transição, a minha dúvida era: será se eu estou aqui porque eu sou boa mesmo? Ou é porque gostam de mim? Mesmo entregando resultado, mesmo fazendo a minha parte, eu tinha essa dúvida. E aí, conforme eu fui me desenvolvendo, eu falei: tá, isso não interessa mais, agora eu quero mudar a vida das pessoas. E aí, durante esse primeiro movimento aí para trabalhar por conta própria, eu aprendi muita coisa. Decidi voltar para o mercado. Em 3 meses eu estava recolocada, estava iniciando uma pós-graduação, que era meu sonho fazer também. E aí comecei minha jornada no mundo do RH. E qual foi a minha visão? No mundo do RH, eu tinha mais espaço para transformar a vida das pessoas do que quando eu era líder de operação. Então, na minha cabeça, eu juntei as duas coisas: o meu conhecimento como coach, o meu desejo de mudar o mundo e meu olhar humano para desenvolver as pessoas. E fiquei lá de 2018 até 2024, em algumas empresas, mas durante esse tempo. O ponto da virada foi 2024, porque no meio desse caminho, eu fui percebendo que a gente não tinha tanta autonomia como eu imaginei. Eu fui percebendo que a gente começava os projetos na empresa com uma intenção, e no meio do caminho isso mudava. E que os objetivos, às vezes, estavam muito atrelados a interesses do negócio e não necessariamente a questão do desenvolvimento dos líderes para liderarem melhor. A gente sabe que o líder que lidera melhor tem melhores resultados. Sim. Só que a empresa, como organização, não tem, às vezes, estrutura e condição de olhar isso no detalhe. Então, ela olha numa visão macro, e aqui a ideia não é trazer culpados ou vilões, é trazer a realidade. É A como as empresa empresas precisa garantir. funcionam, né, na grande É, maioria, que é a nossa, que é a realidade do nosso país. e hoje, como empresária, eu entendo essa visão também, né? A empresa, ela vai garantir uma estrutura, um alinhamento, vai garantir que o líder cuide das pessoas, desenvolva as pessoas até um limite. Por quê? Porque o foco da empresa não é ser um sistema educacional, não é ser um sistema, um babá das pessoas, é ter resultado. E para isso depende da iniciativa e vontade de cada um também. Então, como líder de RH, eu fui entendendo que é o pesado dos gerentes. E isso, para mim, era uma coisa meio desgastante, porque eu pensava: poxa, eu como líder me debulho aqui para fazer o melhor, para dar o máximo, para desenvolver a minha equipe. E como líder de RH, eu queria que o ambiente da empresa proporcionasse isso para os gestores. Então, eu criei todo esse ecossistema para garantir isso. Para minha surpresa, poucos líderes se empenharam nesse processo. A maioria estava preocupada em garantir a sua própria sobrevivência. E como foi para você quando Eu você se entendo deparou eles. com essa realidade, vamos dizer assim? Foi triste. No primeiro momento foi triste, mas eu ainda acreditava que o problema eram as mudanças que a empresa estava passando. E aí a gente teve mudanças no alto escalão da empresa, na área de pessoas, na área industrial, na área financeira, e cada mudança dessa mexe em toda a estrutura. Tá bom. Nisso, eu acabei saindo da empresa, fui para outra, e durante todo esse tempo como RH, eu buscava isso. Eu acreditava que
eu podia fazer a diferença no ambiente, no contexto, e realmente eu fazia. Os líderes que passavam pelo processo que eu criei ali saíam melhores, então isso eu vi que também fazia muita movimentação positiva dentro da organização. E eu ficava falando para mim que era melhor eu estar em um contexto onde eu conseguisse a ilusão do controle, acompanhar o projeto de cabo a rabo do que eu ir para fora e voltar pontualmente para desenvolver algum projeto. E com isso eu fui me levando ali 6 anos dentro da área de RH. Na última empresa, eu entrei com o desafio de reestruturar a área de RH. A empresa estava passando por um momento de mudança cultural grande, precisava de um líder forte no RH, porque não tinha. Tinha só a equipe trabalhando lá mais operacional, e a intenção era que eu assumisse a liderança, a cadeira estratégica dessa agenda. Com isso, eu cheguei organizando a casa, definindo papéis, responsabilidades, estruturando a área, todo o movimento. E, para minha surpresa, eu me deparei com uma frase que meu marido fala, que eu ouvia e falava às vezes, mas eu me deparei com a pura realidade da resistência. Que em outras empresas, também familiares, a gente conseguia driblar e superar. Nessa eu não tive esse espaço e eu entendi o motivo. As outras empresas familiares que eu trabalhei, elas tinham sido adquiridas por um fundo de investimentos e eu representava esse fundo. Então eu estava alinhada com a gestão do fundo. Então todo o movimento que a gente vinha trazendo para dentro, a empresa, por mais que sofresse ali resistências e a gente tivesse necessidade de ajustes para se adaptar, tinha o peso do fundo por trás. Então a empresa Uhum. precisava se adequar. Essa última, não, a empresa era da família e era da família, ponto. Então, independente de adaptação, a família ia continuar ali. E isso foi um grande fator que pesou. Porque aí o que acontece? Foi a hora que eu vi essa frase sendo vivida e aplicada todo o tempo. As pessoas querem a mudança, mas elas não querem mudar. Então, Elas o que querem a acontece? Eu mudança, fui mas elas não querem contratada, pagar o preço dessa mudança. exato, porque elas não É, querem mudar. então, Elas eu querem um quero cenário mudar. novo vivendo de agora. Então isso é meio que insano, né? Porque quando a gente quer fazer uma É, mudança na nossa vida e a gente não quer passar pelo processo, é frustrante, porque como é que você vai mudar, quer mudar se você não tá disposto a passar pelo processo? Porque a gente sabe que fazer mudança não é gostosinho, né? A gente tem que sair da nossa exatamente. zona de conforto. E isso tanto para a parte empresarial quanto nossa parte pessoal, né? Para a gente fazer coisas novas, a gente tem que se colocar em desafio, a gente tem que colocar a nossa cara a tapa, a gente tem que correr o risco se aquilo vai dar Exato, certo ou não vai dar certo, né? Ou quer dizer, se aquilo vai sair como o esperado ou não. exato. E aí o ponto principal para mim ali foi hoje tendo a consciência que eu tenho, eu sei o que aconteceu. Na época eu não tinha esse conhecimento. O que que impactou muito nessa convivência ali? Muitas pessoas na criança emocional, muita insegurança, muito conflito interior das pessoas na gestão, que refletiam na confusão no dia a dia. Refletiam nos confrontos e conflitos que começaram a acontecer, e a gente tinha também uma situação onde o novo era rejeitado. Então, só o fato de alguém vir do mercado, essa pessoa já era por si só errada. Era como se o grupo, e é a teoria de sistemas, né? Que o sistema tenta se proteger, expelindo o membro estranho. Então, eu vivi muito tempo esse movimento nesse lugar. E para mim foi o ponto da virada, porque chegou uma hora que eu disse: chega, não aguento mais, eu não preciso disso. Só que até lá, o que eu tirei muito aprendizado dessa experiência. Até lá, eu duvidei da minha capacidade, eu duvidei da minha força, eu duvidei da minha liderança. Eu já tinha vivido equipes de 300 funcionários sob meu comando, entregando 150% acima do esperado todos os anos. E eu cheguei num lugar onde eu ouvi que eu não entendia nada de gestão, que eu não sabia o que era liderar, sendo que durante a minha história eu recebi prêmio de referência em liderança e gestão. E como Eu foi fui para você obrigada a nesse caso, ouvir, né? Eu saber que eu tenho toda essa bagagem, esse know-how de anos, ouvir isso. Como foi para você? Você comprou foi ideia ou doído? você falou assim, não, não, nossa, a pessoa tá aí equivocada, né? Eu sei quem eu sou,
e eu não vou comprar esse ponto de vista dessa pessoa. Foi esse o movimento que fez eu dizer chega. Porque até então, por mais que essas pessoas pensassem algo parecido, ninguém tinha verbalizado. Mas eu era colocada em xeque o tempo todo nesse lugar, em relação às minhas práticas, em relação à metodologia, e para mim, método é vida. Independente do lugar que Uhum. você vai, como líder, existe uma metodologia de gestão que precisa ser feita. Eu preciso entender quais são as pessoas que eu tenho, quais são os processos que eu preciso gerenciar, quais são os resultados que eu preciso trazer e os indicadores para eu avaliar esses resultados. É o mínimo que eu, como gestora, preciso ter para ser uma boa gestora. E aí eu vou entender dentro das minhas pessoas quem está alinhado, quem está desalinhado, como que eu arrumo, quais são os valores da empresa, como que eu conduzo isso dentro do grupo, quais são papéis e responsabilidades, processo que cada um é responsável e todo esse movimento. Então eu já estava na empresa 5 meses, 5 meses e meio, eu ia fazer 6 meses, arrumando isso. Eu identifiquei as pessoas, vi os gaps, comecei a desenvolver, comecei a estruturar os processos, desenhei papéis e responsabilidades, comecei a desenhar indicadores que não existiam. Então, comecei a ver, poxa, esse mês a gente fez mais coisas do que mês passado. Para você ter uma ideia, tem um termo que a gente chama, usa muito no corporativo, que é o SLA, que é é o tempo de entrega de uma demanda. Eu consegui diminuir o SLA de um processo lá pela metade. Nossa, olha só, Só tá que vendo? como E não foi a primeira vez, que a minha trajetória é dessa. Eu pego um indicador todo torto e trago ele negativo para virar positivo. É, com todo o trabalho, com todo o movimento, mas é essa a minha trajetória. Como e isso a gente estava falando de fechamento de vagas. Então eu consegui reduzir o número, o prazo de fechamento de vagas. Demorava às vezes 45 dias, a gente conseguiu chegar a 25 dias em algumas vagas. Como não eram das lojas específicas de um grupo de diretores, era como se o meu serviço não servisse de nada. Era como se tudo que eu estava fazendo não valesse. Porque dentro desse movimento eu procurei entender os interesses da empresa. Qual era o movimento cultural? O movimento cultural era: somos um só, não somos separados, grupos separados. Só que internamente a gestão ainda tratava os interesses de cada sócio, vamos dizer assim, que eram familiares. E aí não E tinha essa aí, integração do todo, essa visão não, sistêmica. não tinha. Não tinha visão sistêmica e era assim: o sócio que gritasse mais tinha prioridade. Então, você gritou comigo hoje. Você precisa que eu resolva, surja a gente da terra para atender sua demanda amanhã. Para atender a um desejo meu, né? Eu te entendo Eu porque, paro tudo né? que eu estou fazendo para olhar o que você quer. Não é, eu, interessa que o outro foi. eu trabalhei também muitos anos no corporativo e trabalhei em empresas no capital aberto, né? Sociedade anônima, que, enfim, né? Tem um olhar mais sistêmico. E também trabalhei já em empresas assim, né? É mais desafiador realmente trabalhar na empresa que a pessoa, o sócio, o dono, ela olha para os interesses dela e não para os interesses do todo, numa visão de longo prazo, né? Um dos motivos que fez eu É, sair do corporativo foi esse. Trabalhei numa empresa americana onde né, a gente tinha uma amplitude muito grande de tudo que acontecia, e dali ela foi vendida para uma empresa familiar. E aí me deparei com isso. Falei, gente, aqui não existe uma possibilidade de eu me desenvolver. Então eu te entendo porque foi esses motivos que eu saí. o desafio para mim, assim, eu já tinha trabalhado em ambientes que isso acontecia, Sol. Então, isso para mim não era problema nem novidade. O principal desafio para mim ali foi a questão de por ser do mercado, não ter crescido na empresa e trazer práticas de mercado, trazer princípios Você não éticos era o de que a gente mercado. chamava antigamente, nem sei se ainda esse termo existe, faz tempo que eu tô fora do corporativo, que era aquele funcionário de carreira, que começou É, lá, né, numa é. posição, na Eu não época, era a prata da antigamente, casa. começou lá, prata da casa, começou com, sei lá, na administrativa, foi subindo para supervisor, gerente, diretor, né, aquele que vai subindo, que você já chegou de fora. Então tem muito esse olhar, né? É, Quem que é essa pessoa que pode chegar aqui, entre aspas, né, querer mandar aqui no lugar?
Exato. E aí as práticas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu trazia muito era o olhar assim, pessoal, nosso tempo é muito precioso. Uhum. Reunião precisa ter pauta, começo, meio e fim. Não dá para simplesmente sentar aqui e ficar olhando para a cara um do outro. Tem muita coisa para fazer. E aí um ponto que eu vi também, como eu não ficava preocupada em atender interesses individuais, porque a minha contratação foi muito no olhar de precisamos levar a empresa para o olhar de somos um grupo. Então, não vamos olhar interesses individuais. Perfeito, é como eu acredito, estou seguindo minha vida. E no final eu comecei a ser cobrada para olhar interesses individuais. E aí eu comecei a olhar e falar, pera, mas nós temos um conflito de interesses aqui, porque ou eu vou ajudar na mudança cultural, ou eu vou manter o que já tem. E nessa transição existem adaptações, flexibilização, todo um movimento. Que era o que eu estava trabalhando e tomando bastante cuidado. Mas eu não podia perder o alvo que era lá na frente, somos um grupo. Então eu preciso entender quais são os parâmetros que vão reger todo mundo que eu tinha acabado de fazer isso em outra companhia, inclusive. Participei de fusão e aquisição, onde eu, como RH corporativo, junto com o meu diretor, a gente definiu as regras do jogo para todo mundo. Então, não era uma coisa nova, mas eu estava insistindo. E o que eu aprendi ali que hoje eu tenho consciência? Eu estava adoecendo, eu vivia doente naquele Uhum. lugar, porque a energia daquele lugar era muito pesada. E eu, iludida, achando que o problema era eu. Então eu ficava, não, mas eu preciso ser mais flexível, eu preciso ser mais empática, eu Aí preciso fica ser lá se mais cobrando, fica se, que eu resiliente. falo, fica se cobrando, fica se chicoteando, e aí é só uma questão de ajuste. Estou no lugar errado. E aí, qual foi a hora que caiu essa. Assim, eu já estava desconfiada, vou ser bem honesta. Depois do terceiro mês, eu já comecei a acender meu farolzinho aqui, a luz amarela, porque eu fui vendo algumas coisas que eu comecei a não gostar. Mas eu ainda estava insistindo, porque eu falei, de repente, sou eu que tô chata, sou eu que não tô, né, acreditando tanto. O ponto da virada foi quando aconteceu uma reunião lá com uma consultora, porque era assim, eu como gerente de RH, eu penso o seguinte, eu fui contratada para ser gerente de área. Se eu não souber o que eu tenho que fazer, socorro, Deus. E aí tinha uma consultora que cuidava do RH antes de mim, que estava tocando alguns projetos específicos. Eu peguei o que estava na minha mão e fui viver a vida. Fui gerenciar a minha equipe. E aí eu comecei a ser cobrada por não pedir permissões, por não trazer satisfações. E todas as vezes que eu tentava fazer algum alinhamento, na verdade, isso não acontecia, era muito difícil, essa relação. E aí, em um dado momento, eu fui cobrada por isso, eu só respondi assim: olha, vocês me contrataram como gerente de área. Se eu não souber gerenciar uma equipe, eu estou no lugar errado. Tá no lugar, Vocês foi tá fizeram a no lugar contratação errado. errada. Por quê? Porque o gerente de área é o mínimo que ele tem que saber, a responsabilidade dele, quais processos ele cuida e como ele vai fazer isso. Eu não preciso de alguém me dizendo o que que eu tenho que fazer na minha área. Não é minha primeira posição como gerente, primeira coisa. Segunda coisa, dividimos os projetos. Cada uma está tocando o seu projeto e o alinhamento, sempre que possível, está acontecendo. E aí, em um momento lá, eu ouvi algo que me desagradou muito, que foi isso, de que eu não sabia liderar, que eu não sabia gerenciar, que SLA e indicador não servia para nada, que isso não era fazer gestão adequada de RH. E quando eu ouvi tudo isso, Sol, eu fui embora, eu engoli a seco. Trabalhei Hum. muito com inteligência emocional, então eu consegui ouvir e não retrucar e não ser mal educada. Mas foi o ponto ali que eu disse: chega, chega, não preciso mais disso. Não preciso do quê, né? O que que é esse isso? Não preciso mais estar num lugar que não me pertence, não preciso mais estar em lugares que só falam que querem crescer, mas não querem de verdade. Não preciso estar com pessoas que não sabem o que estão fazendo e ficam botando pompa, dizendo o que fazem e acontecem. E não preciso estar em lugares que não me respeitem como indivíduo. Eu acho que Para esse mim, esse último foi o ponto que você principal. está falando, eu estou vindo aqui na memória tudo que aconteceu comigo quando eu saí do corporativo, quando eu decidi ser terapeuta. Então, eu te vejo que eu passei por tudo isso, né?
Então, ai meu Deus, o problema é meu. Aí chega, né, que a história não é minha, né? Mas eu tive um ponto de virada de chave que foi uma frase também que um CEO dessa empresa nova falou. E aqui eu falei, não, se ele pensa isso dos funcionários, então eu tô no lugar errado. E às vezes, É, né, para mim Alce? foi isso. E às vezes, né, para quem vai assistir, vai aqui nos ouvir, então às vezes a gente fica querendo se enquadrar, se encaixar em algo que não é nosso. Então eu quero me É, encaixar aqui nesse copo que é redondinho, mas eu sou quadrada. Não vai, né? vai. Então, não encaixa. E aí a gente acha que o problema é nosso. Tem questões, claro, tem as nossas questões que a gente precisa ser, elas precisam ser olhadas, né, com amorosidade. Sim, Mas às vezes a gente fica se enquadrando num sistema que diz que você tem que ser daquele jeito. Aqui, desse é. jeito, você quer ficar aqui? Ah, né, mas não sei se passou pela sua cabeça, meu Deus, não sei, mas eu tenho, né, os meus compromissos financeiros, como é que eu vou arcar com tudo isso? E assim, e a gente consegue arcar, né? Deus Na sabe que verdade, cada um Sol, eu nem acredita. pensei. Então, eu também não pensei, né? Mas o que que eu quero trazer, né? Às vezes a pessoa tá com medo, né, de sair de onde ela tá, não porque é para sair do trabalho, mas de Sim, uma qualquer outra situação, porque, ai meu sim. Deus, como é que vai ser? Se você entra nesse fluir da vida, se solta o controle, nada falta. É, e o ponto para mim ali foi o seguinte: na hora que eu vi isso, eu confesso para você que essa última empresa, esses últimos 6 meses nesse lugar, para eu entrar lá, eu já tinha um negócio aqui dentro me incomodando, que eu não sabia o que era, tá? Então eu vejo hoje que provavelmente eu não deveria ter entrado nesse lugar, porque já tinha um chamado de alma muito forte aqui dentro, nesse sentido de fazer a diferença no mundo, que eu estava calando. Como que eu estava calando? Me sujeitando a ficar em um único lugar. Porque eu contava a historinha para mim de que era melhor eu estar num lugar e ver o projeto do início ao fim do que ir pôr a cara no mundo, porque eu não queria me arriscar, porque eu não queria fazer. Eu estava fugindo desse chamado. E aí, essa experiência, assim, eu sou muito grata por cada um que eu conheci lá, sou grata por essa experiência, sou grata por essa pessoa que falou essas coisas pra mim hoje, porque no dia doeu bastante. Por quê? Porque se eu não tomasse esses dois pés no peito dessa forma, com essa violência, talvez eu ainda estava contando historinha pra mim. Talvez se você E já aí, estivesse o que que... lá se enquadrando, que você não faz os indicadores lá que eles falam, e indo para um outro caminho Não, e eu não não vindo estaria a. lá, eu talvez tivesse ido para outra empresa. Que eu sairia de lá, isso é certeza, porque eu me conheço, eu não engulo sapo E aí, por Alci, tanto tempo. essa fala, né, que você trouxe, foi aí que foi essa virada de chave para você criar a empresa hoje que chama Coisa de Gente. Foi isso. É, que na verdade ela já existia, só que só existia para emitir nota fiscal. E aí foi outro ponto também. Eu olhei e falei, cara, essas relações aqui, existe uma fala muito bonita em relação a uma visão de pessoas, mas na prática as ações falam o contrário. E aí foi o movimento que eu olhei e falei, não. Depois dessa reunião eu saí de lá bem, bem abalada. Eu levei aí um fim de semana pensando. Essa reunião aconteceu numa quinta-feira. Eu passei a sexta-feira, eu fui trabalhar sexta-feira, eu não existia naquele lugar. As meninas ainda me olhavam assim, você tá bem? Eu tô bem, Precisava tô de corpo, né? processando. Só o corpo. É. Não, mas eu já tinha tomado decisão. Então, na sexta-feira mesmo, eu trabalhando lá, eu finalizei as coisas que eu estava ajustando, peguei uma caixa, coloquei todas as minhas coisas numa caixa, já levei para o carro. Na segunda-feira, eu fui decidida a encerrar meu movimento lá. Só não saí na segunda porque o CEO só ia para lá na terça, então eu precisei ir até lá na terça-feira, mas eu já não tinha mais nada meu naquele lugar. Do computador eu já tinha limpado tudo, os arquivos que tinha que fazer backup já estava tudo na rede para o pessoal continuar as demandas, porque eu já tinha tomado a decisão. O que, na verdade, eu fiquei processando foi como e aí vem para quem está ouvindo a gente, nada acontece sem a nossa permissão. Eu não controlo as coisas que me acontecem, mas eu controlo até onde as coisas vão e como eu respondo a elas. E qual foi o ponto para mim de aprendizado? Por que eu me permiti viver aquela situação, permitir que aquela pessoa que acha que é alguma coisa, tenho todo respeito por essa pessoa, porque é uma profissional competente, só que em termos de
fatores humanos, em termos de visão de futuro, é uma mentalidade dos anos 40. Por que que eu me permiti e me sujeitei a deixar que alguém com essa visão achasse que manda em mim, achasse que é maior do que eu no sentido de profissionalismo? Porque, é, e aqui não é arrogância, aqui é clareza de o tanto que eu estudei, o tanto que eu fui atrás, o tanto que eu me desenvolvo. Eu tenho o dobro de certificações que aquela pessoa. Eu tenho várias outras visões, várias outras formações. Trabalho o lado humano como ninguém. E isso não Uhum. sou eu que estou falando, é feedback que eu recebo. Então, para ter uma pessoa que trabalha a vida inteira trabalhou naquele lugar como consultora, tinha mais algumas empresas daquela região com aquele mesmo tipo de mentalidade, ou seja, uma mentalidade fixa, e eu permiti que alguém desse jeito me abalasse ao ponto de eu me sentir mal após ouvir que eu não sabia liderar. Então, para mim, o que eu fiquei processando o fim de semana foi isso, como que eu permiti que isso acontecesse. Não foi do tipo, ah, ela não sabe, ela é vilã. Não, foi para mim. Esse Como foi o que seu eu, com grande meu aprendizado know-how, disso. sim, foi o grande aprendizado disso foi eu preciso estar atenta e eu preciso lembrar quem eu sou. Eu não preciso de validação externa para me dizer se eu sou boa ou ruim. E, de novo, zero arrogância nessa frase. É autoconhecimento aplicado. É. Porque, tendo esse conhecimento, foi como eu dei o basta. Só que lá, eu não sei por qual razão, eu me permiti e me vi buscando validação dessa pessoa. E aí, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu entendi o que aconteceu. Eu estava na criança emocional, querendo ser vista, querendo ser reconhecida, estava lá na vaidade para ouvir que eu Querendo era ser, tipo assim, top, quero ser, top. ser reconhecida a todo custo, né? Eu preciso ser reconhecida. Alguém pode me ver Exato, aqui? E esse é o pior, exato. e esse é um lugar muito difícil de a gente ficar. E é muito ilusório, né? É um campo de areia movediça, né? Então é um campo muito perigoso, porque a É, gente pode ir ali, né, se atolando, igual areia movediça mesmo. Você vai se enrolando, quando você vê, você já tá atolado no teu pescoço, tum. Você morre no é, sentido de assim, você morre de quem você é de verdade. Então, quando você traz isso, né, Elcio, que eu acho que é uma coisa importante aqui para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, é assim, quando a gente sabe quem a gente é, não é uma questão de arrogância. É uma questão de assim, eu sei colocar limites. Aqui até aqui você pode vir, daqui para cá não pode. Então, quando a gente exato, sabe quem a gente se valoriza, a gente sabe colocar limites e a gente, né? E aí quando a gente sabe quem a gente tem uma outra coisa também que eu acredito que a gente pega de crime, que é o respeito das pessoas. Ele sim. não precisa impor Tanto é que, respeito. As pessoas já não, sabem quem eu sou. E aí, esse respeito ele é tão natural, né? E um pouquinho antes a gente começar a gravar, que a gente estava aqui nos bastidores, né? A Alcione trouxe que um dos pilares da vida dela é a confiança. Então, quando a gente sabe quem a gente é natural as pessoas confiarem em nós, respeito que exato, transborda, né? Transborda. Eu não preciso exato. impor respeito e confiança. Não, Aquilo é tão meu que aquilo flui, que transborda vai. para o mundo. É, e foi tão, tão emblemático isso para mim, porque a hora que eu tomei essa consciência, eu só fui na minha mentora, na Sá, dividir. Falei, eu preciso de ajuda para ver se eu tô louca. Porque, assim, como antes, lá em 2018, eu tinha entrado numa empresa que não deu certo, e não deu certo por valores divergentes, né? A visão da empresa, a minha visão, a visão do meu gestor e a minha, eu não fiquei 3 meses lá e saí. Só que eu fiquei com receio de agora eu estar com a régua muito alta, de repente eu ter errado, porque eu fui aprendendo ao longo do caminho, dominante que sou, eu sempre fui muito imbativa, sempre fui muito de, cara, você olhou para mim, eu tô pronta para dar pau. E eu fui aprendendo a trabalhar a minha inteligência emocional, tanto é que nessa conversa com essa pessoa, eu fui com o meu caderninho e a minha intenção era, eu vou ouvir calada. Eu não vou responder. Porque eu já sabia que o que viria. Eu tinha ideia, não imaginei que ia ser tão baixo, mas eu tinha ideia do que vinha. Eu fui anotando. E aí ela tem alguma coisa para me dizer? Eu, não, não tenho. Não tenho nada para te dizer, não. Mas você concorda com o que eu tô te dizendo? Sinceramente, eu sei que para você a minha opinião não interessa.
Então, era isso que você tinha para me dizer? Era. Agradeço o seu feedback. Encerramos por aqui? Encerramos. Tá bom, muito obrigada. Peguei meu caderninho, piquei minha mula da sala. Essa foi minha reação. Se fosse a Madura, Cione de né? uns 15 anos atrás, Então, isso mostra o amadurecimento. Se fosse um tempo atrás, meu Deus do céu, só que aquela mulher falou pra mim. Ai, meu... E aí você leva não, se muito pro fosse 15 lado anos atrás, eu ia pessoal. chamar pro pau. Eu não ia chorar, não, eu ia brigar. Ia bater boca. Então, Alce, Ia bater boca. eu quero que você deixe aqui, então, seu aprendizado, e eu quero que você deixe uma frase para quem for te ouvir, que talvez Tá. esteja passando por uma situação parecida com a sua, né? Que conhece alguém que passa, para entender assim, nossa, se a Alcione passou por isso, o que que eu posso tirar de aprendizado do que a Alcione está trazendo da vida dela, que pode servir para mim? O principal aprendizado que eu vi ali é que eu preciso me respeitar. E que foi graças a esse movimento, e por isso que eu sou grata, que a coisa de gente nasceu. Porque eu decidi não permitir mais que pessoas com essa mentalidade influenciem funcionários numa empresa. Porque eu não entrei em depressão profunda por ter autoconhecimento e inteligência Uhum. emocional. Mas a forma como foi abordado o tema, a forma como foi falado, derruba qualquer pessoa que não tenha o mínimo de inteligência emocional. Que não Eu se já vi conhece. muito menos destruir o outro, que não se conhece. Então, ali, para mim, o principal aprendizado foi esse: autoconhecimento é vida. Uhum. Chega de ficar se escondendo atrás de curso técnico. Você precisa se conhecer. Dói, incomoda, mas é libertador. E não tem nada que pague a sua paz de espírito. Aí aquela frase que fala que é melhor estar ser feliz do que ter razão, foi o meu mantra, principalmente durante essa reunião com essa pessoa. Porque o que mais queria era sair dali com paz na alma, sabendo que no que compete a mim eu fiz. E aí, com isso, foi a hora que eu decidi, então, pôr minha voz no mundo e comecei esse movimento. E hoje, né, antes de trazer a mensagem, o que que eu faço hoje, né? Eu acho que falta isso que eu acabei não falando lá na apresentação também. Hoje eu desenvolvo líderes para que eles se tornem emocionalmente saudáveis, aprendam os seus limites, Uhum. respeitem o outro e desenvolvam times engajados e que entregam. Porque a liderança mexe a agulha da empresa. E ser emocionalmente saudável não está relacionado só a não surtar e sair dando porrada em alguém. Está em se conhecer, entender quem você é, entender o que que é importante para você. E lembrar que agora, no ambiente de trabalho, nas suas 8 horas de expediente, você está vivendo um personagem. Mas você é uma pessoa de verdade que precisa estar por trás disso, que tem valores, princípios, visão de mundo, sonhos e desejos. E isso nenhum emprego, nenhuma empresa pode anular. Então, esse para mim é o principal ponto. E aí, pensando em mensagem, o que eu posso deixar para quem está aqui, eu simplesmente dei um basta. Você falou da questão financeira, na hora, de verdade, eu virei e falei: eu não preciso e não mereço isso. Não sei como vai ser meu dia de amanhã, só sei que aqui eu não fico mais. E o que eu gostaria de deixar de mensagem para você é: você não precisa chegar no fim do túnel, né, ou no buraco para mudar a sua realidade. Qualquer problema dá indícios, traz sinais. O que acontece é que a gente demora muito para enxergar. No meu caso, eu já estava vindo com sinais, recebendo sinais, eu estava ignorando, ficando doente toda hora, níveis elevadíssimos de estresse. Gente, eu nunca tomei tanto antibiótico na minha vida como eu tomei nos 6 meses que eu trabalhei nessa empresa. Pois é, eu te entendo como que é, eu te vejo, sei como é. É terrível. E isso é o quê? É sinal, porque se seu corpo já chegou a ficar doente, tem outras coisas por trás. Então, o principal é nunca se anule. A gente não pode ser de vidro, né? Que qualquer coisa quebra. Nós precisamos ser resilientes, sim. Mas a gente precisa entender até que ponto eu estou sendo resiliente e até que ponto eu estou me anulando. Você Acho não que tem é muso, ter né? Essa esse questão, limiar. então essa questão de, eu vou ficar mais um pouco, não, mas só mais um pouco, então você vê, você não tá nem sendo resiliente, você tá sendo teimoso, né? Então, assim, É, Deus, o universo, quem cada um aqui acredita,
vai dando sinais. É como você falou, a gente está tão desconectado, né, de Deus. O que que independente de religião, né? Tô tão desconectada desse algo maior. E aí eu não sei quem eu sou. E aí eu vou criando pensamentos e sentimentos que vão me anulando. E a gente vai ficando muito permissiva, então tudo que vem de fora me atinge. Ou me É, atinge no sentido de eu ficar lá triste, deprimida, ou no sentido de me atingir, eu querer ir lá e brigar. Então, dos dois é, lados existe um desequilíbrio, de você ficar, ser muito passivo, ser de vidro, então fica mais, é, se abala mais e se fecha, ou então se abala e é aquele tal que a gente chama de pavio curto, já vai pra cima, já quer briga, já quer ir fazer. Então, nenhum dos dois é bacana. Então, assim, eu entendo que assim, quando a gente está num ambiente corporativo, ele pode ser muito saudável. Eu também trabalhei no e é para corporativo isso que eu trabalho. mais de 20 anos. Então, hoje, com a mentalidade que eu tenho, talvez eu não tivesse saído. Não tô falando que tá certo ou errado. Mas antes, a gente precisa se conhecer. Como você trouxe, né? Eu acho que uma coisa muito importante que eu falo é saber quais são os seus, quem você é de verdade, quais são suas qualidades, o que que você precisa desenvolver e quais são os seus valores. Se aquela empresa tem valores Sim, diferentes do seu, ali com certeza não é o seu lugar. Ah, mas eu tenho contas para exato, pagar, tá? Eu sei que você tem, mas você pode ter certeza que a sintonia do universo é aquela velha frase, né? Se você confia, nada me falta. e até Então é porque isso. o preço de você estar num lugar que você não está bem é muito alto que você paga. É Por o preço exemplo, eu estou falando da minha da saúde saúde. mental. Ah, como você trouxe, saúde física também gastava, né? Muito dinheiro com remédio. Então é um preço. Aí eu acho que cabe a cada um, né? Fazer essa análise. Qual é o preço que eu escolho pagar? O preço de arriscar ir Exato, aonde o meu coração tá mandando, ou o preço de ficar aqui e ficar doente, né? Então acho que é exato, bacana a gente trazer. exatamente. Então, Alcio, eu sei que você tem um trabalho maravilhoso, Alcio tem um trabalho incrível, que se coisa de gente. Você quer deixar aqui o seu Instagram ou o seu LinkedIn, que eu sei que você trabalha muito com o LinkedIn, você quer deixar um contato seu, se alguém ouvir e quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho? Pode Sim, o deixar. meu LinkedIn, eu vou deixar os dois que é o mesmo, né? É Alcione Mentora de Carreira, o LinkedIn, e o Instagram é Alcione underline Mentora de Carreira. Esses são os dois canais. Se alguém quiser te E o que eu achar. posso dizer? Isso. E o que eu posso dizer para vocês é que antes de liderar os outros, a gente precisa liderar nós mesmos. E esse movimento que eu fiz foi total liderando a minha vida. Porque eu falei, se eu não tomar essa decisão e essa ação, ninguém mais vai Exatamente. Então, fazer. se a gente não lidera a nossa Então, vida, por a mais que a gente gente não tenha uma lidere situação que nada. seja desafiadora, né? Exato, exatamente. Por isso, liderança pessoal é meu primeiro pilar nos meus métodos para ajudar as pessoas a se liderarem, Ah, porque que linda. vai além de aprender a cuidar das emoções, né? Alcio, olha, muito obrigado por você trazer essa história. Essa história, tenho certeza que vai colaborar com muita gente que for aqui nos ver, nos ouvir. Obrigada por você trazer do seu tempo, ter disponibilizado do seu tempo. A gente sabe que tempo hoje é uma coisa que é um luxo. Então, Sim. obrigada por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado do seu tempo, por ter contribuído com a gente com a sua história. Obrigada, viu? Eu que agradeço e estou à disposição aí se alguém quiser chamar para um bate-papo, entender um pouco mais. E de verdade, o mais importante de tudo isso, os aprendizados que ficam, né, Os Sol? aprendizados que tem. Alce, obrigada, viu? Obrigada para todo mundo que está nos vendo. Obrigada. Beijo, até a próxima. Até.